Olá a todos, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024 e decidi trazer esse vídeo falando um pouco sobre o filme Nosso Lar. Esse filme foi estreado em 2010, né? Diretor Wagner de Assis, e é baseado no livro de Chico Xavier, Nosso Lar, né? Contando um pouco da história de André Luiz, como é que foi a trajetória dele, né? Passarei o trailer do filme, né? E comentarei um pouco do que eu achei. Baseado também, né, nos estudos, pesquisas, experiências próprias, né, o que eu achei do filme. Então vamos lá, passar primeiro o trailer. Mais de 4 milhões de pessoas já se emocionaram. Viva mais uma vez essa experiência em tela grande. A partir de 28 de setembro, de volta aos cinemas. André, acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Nosso Lar. 28 de setembro, de volta aos cinemas. Eu acho que talvez a parte mais interessante do filme, né, e que foi muito bem mostrada, né, e detalhada, causa bastante impacto, né, mas ao mesmo tempo também traz clareza, né, é bom que as pessoas ficam mais espertas, né, foi a questão do umbral, que já logo no começo do filme, né, já mostra ali André Luiz ali na lama, como essa foto aqui, ó, como podem ver, né, já mostra ele na lama ali, todo arrebentado, né, e mostra que a doença que ele tinha na barriga ali, né, tava toda machucada. Mostra como ali é denso, né, que todas os escritos, que os médiuns falam, espíritos, etc., do umbral, é sempre de que é um lugar muito denso, né. Talvez, na realidade, pode ser que ainda seja mais denso ainda do que no filme, né. Então, causando uma certa lentidão nas pessoas, um peso, como se fosse difícil a locomoção, né. Mas a gente vê ali, né, na cena do umbral, a gente vê na cena, a parte dá pra ver bem, né, como
voltar aqui. Como ali é mais sombrio, é tudo escuro, né? Denso, não tem entrada de luz, né? Não tem luz nenhuma. Tudo escuro, denso. E um ambiente assim bem feio, né? Que dizem que ali é o local onde vai se, digamos, queimar, se limpar tudo aquilo de negatividade, de coisa ruim, né? Traumas, vícios, desequilíbrios, tudo aquilo que ainda não foi limpado no corpo astral, nesse local vai ter a limpeza, né? Então ali vemos grupos de espíritos, né? E cada um preso nas suas coisas, né? No filme mostra, por exemplo, pessoas às vezes brigando, né? Não lembro se mostra a questão de conflitos assim de pessoas, por exemplo, que guerrilhavam, coisa do tipo. Mas com certeza isso deve ter muito, né? A gente, por exemplo, todos que tivemos conflitos aqui na Terra, poderíamos ter também conflito do outro lado, né? Então, se brigamos, discutimos o que for com pessoas aqui, isso não foi resolvido, pode acabar de atrair, né, num outro local que cairmos, né, e estarmos ali, continuar a ter problema com essas pessoas, né. Eu achei a cena mais impactante, a melhor, talvez seja realmente do umbral, né. E alguns dizem que ali não é tão assim como está mostrando no filme, né. Alguns detalhes. Claro que eles colocaram sempre numa visão mais materialista possível, mais humana possível, né. Provavelmente seja diferente em alguns aspectos, né. Mas acredito que ainda foi leve. Provavelmente seja disto do filme para muito pior, né. Pior no sentido de com certeza deve ter muito mais seres ali, e além disso uma coisa mais ainda pesada, mais dificultosa, né. Mas ali se escuta gritos, gemidos, seres com conflito, brigando, né. E a maioria na lama, na sujeira, né. Como já foi dito às vezes que, por exemplo, a pessoa que é apegada a dinheiro pode imaginar que está numa poça, num rio cheio de ouro, né. Na verdade está na lama, né. E cada um com seus desejos, paixões, apegos, tudo aquilo que não se libertou pode ser manifesto num ambiente assim, né? E você achar que está conseguindo finalmente aquelas coisas que você queria, né? E os conflitos também, tudo aquele conteúdo da mente que não foi resolvido, que está apegado, pode ser expresso num ambiente como esse, né? E ali também fala do Vale dos Suicidas, né? Que as leituras espíritas dizem também, né? Que tem um ambiente que todas as pessoas que se suicidam, né? E falam que o caso de André Luiz, por mais que não foi um suicídio assim, consciente, mas pelo fato dele beber, fumar e ter, né, uma certa negatividade que é mostrada no filme, né, nele, provavelmente isso tudo levou a cair nessa questão de umbral, né. Mas eu acredito que o principal fator para se ir para um lugar como umbral, por exemplo, não é apenas a alimentação, ou se bebe, se fuma, mas principalmente o que tem dentro. Eu acho que o principal motivo de ir para um ambiente desse é o que tem dentro, né? O conteúdo que tem dentro. É sempre dentro. Se dentro só tem trevas, provavelmente vai para um lugar trevoso. Se dentro só tem luz, por mais que os atos não sejam tanto de luz, por mais que fuma, que beba, né? A chance ainda de ir para um ambiente de luz é maior, né? Eu acredito que sempre é o interno. Alguns pontos importantes que assim, dizem que ele ficou 8 anos ali, né? Mas podemos perceber que a todo momento vem ali uns seres querendo resgatar as pessoas que estão ali, né? E basta que a pessoa sinceramente queira mudar, se transformar e esteja, né, num caminho de querer ir para um caminho de luz, né, de paz, né, que a todo momento vem ali ajuda, né. Se você finalmente realmente quiser uma mudança verdadeira, você pode sair desse estado, né.
Mas, se quer permanecer raiva, ódio, ira, querer se vingar, negatividade, etc., permanecerá ali, não sai dali. A gente vê ali as pessoas que vão resgatar, eles vêm ali, né? E às vezes até tenta pegar mais algum, mas é preciso que o ser queira, né, uma mudança. Caso contrário, não é possível. Nessa cena, quando ele chega no hospital, né, que ele é resgatado, Landra Deixe aquilo comigo. escondido. Tudo aqui. Aquilo comigo. Deixe. O que aconteceu aquilo comigo? Quem são? Que lugar é esse? Landra, como está? é importante perceber uma coisa, né? Primeiro, ele não entende nada do que está acontecendo e fica em dúvida, etc., né? Mas é interessante uma parte do que o ser que está ali para ajudá-lo, ele vai com as mãos, sai uns raios verdes e cura praticamente na hora. Cura na hora o problema que ele tinha ali, né? Isto dá pra gente perceber como que é tudo a questão mental, né? Nada mais é do que um trabalho mental, né? Com a mão ali, ele cura, né? Isso deve ser bem semelhante aos centros espíritas de cura, né? Que tem ali os médiums, né? Que trabalhando para alguma entidade que processa as curas, né? E, geralmente também é feita essa questão com as mãos, né? A gente não pode não perceber, mas muitas vezes também está acontecendo isso de emitir como se fosse uma radiação, alguma coisa assim, de luz, né? Que também ajuda na cura ou no tratamento, ou melhor, do problema, né? Nesse filme dá pra gente perceber como que é sempre a questão mental, né? Nada mais é do que a questão mental, que o outro está ali e curando. Mas sempre devemos lembrar que é sempre Deus que cura, né? Não é a gente. A gente é sempre como posso dizer, um intermédio, né? Um ser a serviço de Deus, né? Tudo que acontece sempre é Deus, né? Sempre. Aqui podemos perceber, né? Aí depois aqui na cidade, nosso lar, né? Tudo muito bonito, né? Tudo belo. Como podem ver aqui, é bem iluminado. É o contrário do umbral escuro, né? E dá para se ver que os seres ali estão todos ainda apegados às questões humanas, né? Tanto que nessa sala, por exemplo, as pessoas estão ali a fim de às vezes mandar carta para algum parente, né? A fim de ver também se alguém está orando, por exemplo, para você, né? Ou seja, como eu já vi alguns espíritos falando, né? Eu vi um espírito falando que essa questão de cidades astrais são espíritos que ainda estão apegados à matéria, né? Você deve ter uma coisa clara também, que não significa que quando você vai morrer, você vai para o nosso lar ou vai para o umbral, que existam só essas duas opções, né? Existem muitas opções, né? Essas são duas mostradas, mas não significa que só tem essas duas opções, né? Cada ser vai de acordo com a sua sintonia, né? Pode ser que vá para o umbral, ou para o nosso lar, ou para alguma outra cidade astral, ou para algum outro local que não seja umbral, enfim, né? Não significa que haja apenas essas duas opções. Mas uma coisa é certa, se ainda está muito apegado às questões materiais, provavelmente vai para algum desses dois, né? Ou umbral, para se limpar daquilo, ou às vezes para algum local, uma cidade astral como o nosso lar, né? Mas que ainda são espíritos ainda humanizados, né? Ainda tem as questões humanas, tanto que você vê no filme que é praticamente a mesma coisa que a Terra, né? Só muda que ali estão mais, não estão tão densos quanto a matéria, mas é praticamente a mesma coisa, a mesma forma. E se alimentam com uma sopinha, mas ainda há um alimento, né? Uma sopa fluídica, né? Mas há ainda isso, né? Ainda tem essa questão de precisar de uma coisa, né?
Tem essa cena aqui também. O mundo precisa de histórias felizes. Quando está acontecendo a guerra, né, de 39, e está tendo um desencarne em massa, que é isso que acontece geralmente. Vai ser um monte de espíritos, né, não mortos. Um dia você vai. Eu acho que assim, o aprendizado que pode se levar desse filme é se tem negatividade, apegos, vícios, etc., né, pode se ir para o umbral, mas pode também ir para uma colônia astral, como o nosso lar. Né. O grande segredo é procurar se libertar de tudo. Então, você pode, muitas vezes, não ir para nenhum desses dois lugares, mas estar em outro local. Né. E ainda assim, né, dificilmente os seres conseguem, quando morrem, não irem para algum desses dois locais, seja uma cidade astral, seja para um umbral. Né. Mas é melhor estar numa cidade astral do que numa coisa umbral, como viram no filme, né? Mas o grande segredo é procurar se libertar de tudo, todos os apegos. É isso que garante que não cairá uma questão como umbral, né? E se libertar principalmente de negatividade, né? Ódio, raiva, ira, né? Procurar perdoar o que precisar ser perdoado, não ter apego a nada, né? E assim, eu acho que não se deve temer, né? Mesmo se vai para um lugar tenebroso assim como umbral, né? Devemos sempre ter fé, ter confiança em Deus. Que se cairmos num local desse, por exemplo, é para o nosso bem, é porque precisa ainda ser coisas limpadas e ali é o lugar ideal para isso. Né? O segredo é esse, é ter fé, é não se revoltar, não importa onde esteja, seja aqui ou quando sair daqui para um local, por exemplo, como Umbral. Né? O grande segredo é não se revoltar é pior. Né? Onde quer que esteja, procurar ter confiança, ter fé. Né? Saber que sempre Deus sabe o que faz. Né? Deus ama a todos. E se está acontecendo alguma coisa específica, é porque é o melhor para si. Né? E não temer, eu acho que não devemos temer. Aqui na Terra fazer o que pode ser feito para ficarmos cada vez mais em paz, cada vez mais nos libertarmos. Né? Buscar, claro, conhecimento, entendendo todas essas coisas. Com conhecimento fica mais fácil. Né? No caso aí do André Luiz, ele não, pelo que eu percebi, ele não tinha muito conhecimento sobre a questão espiritual, era cético, né? Então por isso ele ficou tanto tempo ali. Talvez se ele tivesse, talvez, né? Nunca sabemos com exatidão nada, mas talvez pode ser que ele ficasse menos tempo. Eu acho que o filme é maravilhoso, né? Ele está muito humanizado, muita questão assim material ainda, né? E talvez do outro lado não seja exatamente igual ao filme, né? Provavelmente não é, mas é bem parecido pelo jeito. Né? Se não assistiram, eu recomendo que assistam. Leiam o livro também. Bom, eu ainda não li o livro, mas vou ler. Eu acredito que dá para ter uma boa noção, né? E agora já vai estrear o Nosso Lar 2. Então é bem propício de se ver o Nosso Lar 1, depois assistir o 2. Ler o livro do 1 também. Eu acredito que para as grandes massas que às vezes não têm a mínima noção dessa questão espiritual, assistir um filme desse já traz um grande esclarecimento, né? É bem útil e é magnífico assim as imagens e tal, tá muito bonito o filme. Eu gostei muito, né? A gente vê um filme desse e bate muito com as coisas que a gente lê espíritas, né? Algumas coisas talvez não, mas é bem parecido, né? É claro que o diretor sempre coloca numa coisa que seja mais acessível para as massas, né? Não pode colocar também uma coisa muito complicada ou muito fora de uma coisa humana, que as pessoas às vezes não vai nem sequer compreender, né? Mas eu acho que está muito bom o filme, vale muito a pena assistir. E assista mais de uma vez, né? Porque às vezes você assiste um e não pega todos os detalhes. Assista novamente, leia o livro, releia. Acho que é bem válido, traz bastante esclarecimento. E fica sempre
essa coisa de que precisamos nos libertar. O grande trabalho aqui na Terra é nos libertar. Todos os apegos, desejos, paixões, ego, vaidades, né? E amar, sempre amar. Amar ao próximo, amar a tudo, a todos. Respeitar. Não julgar, não criticar, não querer mudar ninguém. Respeitar. Né? O trabalho da reforma íntima, né? Esse é o trabalho que todos devemos focar e fazer. Né? Independente da situação em que estejamos ou para onde formos, quando é feito esse trabalho, quando realmente é sincero, as coisas ficam mais fáceis. Né? Por mais que caímos num lugar como o Brau, fica muito fácil sair. E mesmo se estiver ali com uma aceitação, sem revolta, fica mais fácil encarar a situação. É isso que eu quis passar no vídeo. Se eu tiver depois mais alguma coisa para eu sentir que deva passar que não falei, faço outro vídeo. Espero que tenham gostado. Deus abençoe.